Bom, vamos ao nosso xadrez aí de Bolsonaro mais uma vez. O Bolsonaro ele está cercado. Você tem de um lado essa questão do Ministério Público Estadual investigando Flávio Bolsonaro, chegando na primeira-dama também que recebeu dinheiro do esquema que Flávio Bolsonaro mantinha na Assembleia. Atrás disso tem a questão da Marielle, que é um ponto suspenso ainda, mas que pode ser sacado a qualquer momento. Essas duas armas elas só funcionam quando você tem um quadro político que tira a força, digamos, ou reduz a blindagem em cima do governante. Se o governante está poderoso, você varre para baixo do tapete, como se varreu no tempo do Temer. Quando começa a fazer água o governo, então você saca essas armas. E o que está ocorrendo hoje com o Bolsonaro é claramente aí uma dissolução do seu governo, uma incapacidade total de governar. E não é apenas esse ministro da Educação, a Damares, o próprio Bolsonaro, hoje nos Estados Unidos, mais um show, mais um vexame monumental. Né? Brasil e Estados Unidos, acima de tudo, é vergonhoso. Mas isso aí é repisar no óbvio. A questão é que fica claro, ainda mais depois das manifestações de ontem, a incapacidade total dele de manter, de pacificar minimamente o país. É um conflito atrás do outro, ele não sabe governar sem o conflito. E agora chega na hora da verdade que o Congresso rachado, o Rodrigo Maia assumindo o protagonismo no Congresso, na outra ponta o Mourão esperando o Bolsonaro cair de Maduro. E qual vai ser o lance do Bolsonaro? Hoje o Olavo de Carvalho tirou o time de campo. Também ele é louco até certo ponto, né? Ele percebeu que essas investidas contra as Forças Armadas, ele falou uma coisa interessante, né? Ele falou: eu sou apenas um literato que influencia uma população difusa. Só que ele tem um bando de cretinos aqui no governo que tudo que ele fala vira regra, vira lei, que são os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Né? Então, nesse conflito com os militares, acusando os militares de esquerdistas, ele sentiu a barra agora. Hoje ele tira o time de campo, está falando menos, disse que ele não vai mais participar do jogo político, que ele nunca influenciou nada. Ou seja, a racionalidade voltou. Quando você tem um chicote estendido, a racionalidade volta. E daí você fica, cadê? O que acontece com os Bolsonaro? Pelo que se percebe do Eduardo e do Carlos Bolsonaro, a situação, a ideia é partir para o conflito. Eu vou mostrar aqui uns dados que você já deve ter visto aqui. Foi um quadro que eu tracei aqui sobre os grupos que hoje se rearticularam nesse caos que virou a política brasileira. Né? Você tem o sistema, que é o pessoal do establishment, né? Mídia 1, Congresso, Supremo, Alto Comando, empresários, Procuradoria. Blá, blá. Daí você tem a direita, outra direita. Mas eu chamo a atenção para esse verdinho aqui. São os pontos de confronto quando você tira o Lula de cena e o antilulismo, que é o único fator capaz de juntar essa geleia geral, que é a questão base versus cúpula. Esse é o ponto central de preocupação. O que é a base versus cúpula? É o procurador da Lava Jato querendo se impor sobre a Procuradoria da República, é o juiz querendo se impor sobre o Supremo Tribunal, com a ajuda do Luiz Roberto Barroso, que continua seu trabalho de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, e daí entram as Forças Armadas. Eu coloquei outro dia aqui, quando falava na marcha do golpe, não é uma marcha das Forças Armadas. É aquela tentativa caótica dos Bolsonaro aí de liberar armamento e ter as milícias do seu lado, ter forças de segurança e ter a base do exército do seu lado. Então, a grande discussão que você vai ter, de um lado, essa tentativa, vai ser o lance final do Bolsonaro, de tentar estimular essa base toda armada, aí, base do exército, tudo, o sujeito que defendia as Forças Armadas, aliás, o baixo clero do Congresso, e tudo, e de outro lado, a hierarquia militar, que vai apostar no general Mourão. A dúvida que fica é o seguinte: qual é o grau de influência do Bolsonaro sobre a base e qual é o grau de domínio da hierarquia sobre a disciplina que tem que ser mantida nas Forças Armadas?
Nos próximos dias, esse vai ser o ponto central aí. Agora é o seguinte: a cada dia que passa, o Bolsonaro aumenta o risco do Bolsonaro por conta dessas maluquices aí de tentar insuflar as suas milícias digitais para virar milícias armadas. Aí essa questão dos ruralistas de último time, né? O ruralista sofisticado ele sabe que é uma loucura que está ocorrendo aí. Né? Essa questão de eventualmente forças de segurança é um começo que se deflagra com essa ideia dele de liberar completamente o armamento. A gente sabe que um dos pontos centrais aí da economia das milícias é o comércio de armas. Nós sabemos que no Rio de Janeiro você tem um governador totalmente alucinado que quer armar as suas forças a pretexto de combater a marginalidade. Estão matando cidadãos lá à vontade, mas digamos, em caso de confronto dos Bolsonaros, seria uma arma aí para tentar, é, vendo de fora ainda tem pouca informação para saber o grau de profundidade da influência do Bolsonaro sobre o baixo clero das Forças Armadas. Aparentemente, você tem um controle ainda do alto comando que coloca as Forças Armadas aí como um fator de garantia das instituições, quando você tem polícia militar do Rio, polícia civil, em muitos locais aí já contaminados pelas milícias. Mas essa vai ser a única jogada que resta ao Bolsonaro. No restante ele se dissolveu, né? Se dissolveu, não adianta. A tal da intuição, não adianta, é um sujeito claramente limitado, com filhos alucinados. Né? Então vamos ver nos próximos lances aí ele se isolando cada vez mais, as manifestações. Aqui eu tive ontem na Paulista e as manifestações foram uma festa. E um ponto que chamou atenção, tanto aqui quanto em Brasília, foi que a Polícia Militar não veio com aquela virulência que marcou a sua atuação nas manifestações aí pré-eleição. Em parte porque você não está em período eleitoral, mas em parte porque aparentemente nem Dória, nem outros governadores estão a fim de pagar esse pato aí, esse mico preto aí, que é a questão do Bolsonaro. Né? Então ficam rodeando o Bolsonaro, mas sabem que ele virou um nome tóxico. Tóxico. Vai ficar restrito àquele um terço do eleitorado, que se divide também com o Moro. O Moro é outro caso também. Hoje me perguntavam, o Moro ele vai se articular com forças armadas? O Moro não tem dimensão política. Quando ele foi no Congresso a última vez, elogiando o general Vilas Boas, não se pronunciando sobre o Santos Cruz, aí, que estava alvo de tiroteio, mostra que ele tenta se acomodar onde encontra, não tem dimensão. Então, uma das características desse governo, do pessoal do Paulo Guedes, tudo, presidente da Petrobras, presidente do Banco do Brasil, que são pessoas que não têm dimensão pessoal. Qualquer asneira que o Bolsonaro fala, eles já dizem amém lá, porque sabe que não tem outra chance fora, fora esse milagre da natureza aí, que foi o Bolsonaro ser eleito, trazer Paulo Guedes e o Guedes trazer eles. Né? Então, vamos ter bom jogo pela frente ainda, e esse próximo lance vai ser um acirramento das milícias, uma tentativa aí do Carlos Bolsonaro, principalmente, que é um alucinado maior aí, de tentar insuflar uma resistência, não é agora, de imediato. De imediato você vai ter a corrosão final do governo Bolsonaro e as investigações do Rio e a atuação no Congresso levando a um impeachment inexorável. Não dá, é inexorável. A capacidade dele de criar conflito, a mediocridade não tem paralelo. Você tem medíocres que são prudentes, nem isso ele tem, nem a virtude da prudência aí, né? Então vamos esperar os próximos tempos aí para ver esses lances que estão no xadrez e ver se o país consegue superar essa fase aí de selvageria em que nós entramos com esses malucos que votaram no Bolsonaro sabendo quem era Bolsonaro, em quem apostou em Paulo Guedes sabendo quem era Paulo Guedes, mas não adianta chorar sobre o leite derramado.